Salve, salve galera! Sempre quando eu faço minhas ministrações, eu cito as zonas azuis do planeta. E acredito que muitas pessoas não conhecem, né? Não sabem o que são as zonas azuis do planeta. E eu vou explicar nesse vídeo agora para vocês. Por que eu falo dessas zonas azuis do planeta e às vezes falo assim, não, eu quero criar umas zonas azuis aqui no Brasil. E é isso que eu quero fazer um vilarejo, um local onde as pessoas vivam igual eles vivem nessas zonas azuis. Então, o que seria as zonas azuis? Zonas azuis são cinco lugares onde as pessoas são as pessoas mais centenárias do mundo. E não é só isso, essas pessoas vivem até 100 anos fazendo todas as coisas, andando de bicicleta, fazendo atividade física. Essas pessoas sobem e descem barrancos, porque elas moram em lugares acidentados. Essas pessoas, algumas fazem sexo, essas pessoas plantam e colhem seus alimentos. Então essas pessoas vivem até 100 anos e morrem saudáveis, igual está na Bíblia, em robusta velhice, como morreu ali o servo Jó. Vou falar alguma das características dessas pessoas que vivem nesses vilarejos. Primeiro eu vou falar quais são as regiões. Tem uma no Japão, né? Okinawa, Icária, na Grécia, Nicoya, em Costa Rica, Sardenha, na Itália, e Loma Linda, na Califórnia. Essa da Califórnia já está crescendo bastante, já tem faculdade de medicina preventiva. Lá eles fazem estudo, já estão estudando o corpo humano do início até o final da sua vida. Lá talvez os adventistas sejam as pessoas mais evoluídas na base, na literatura científica aí com o corpo humano. E eu admiro muito esses adventistas pelo fato deles buscar essa qualidade de vida e ensinar as pessoas já transformar uma região inteira. Lá eles têm faculdade, escolas, mercados, eles têm as vendas, as coisas que se vendem, todas as coisas são naturais. Quais são os fatores que essas pessoas fazem para que elas possam viver muitos anos e viver saudável, né? O primeiro, todas as regiões, eles professam alguma fé, eles têm alguma religião, eles participam de algum culto, cultuam um Deus em algum templo, alguma igreja que seja. Que nem eu faço, eu cultuo, eu vou na igreja, toda semana eu vou e eu faço algumas obras também evangelísticas. Então, é uma parte religiosa, uma fé. Então, eles fazem isso. E é toda a tradição, é toda a família, todo vilarejo praticamente participa disso aí. Outra coisa que eles têm também, propósito. E o propósito deles é legal, é que eu não fui ainda nenhum desse lugar. Pretendo conhecer Loma Linda, na Califórnia, que eu achei interessantíssimo. A forma que eles vivem, a forma que eles ensinam, lá eles fazem atividade física, eles jogam vôlei, eles jogam futebol, eles fazem campeonato de corrida e vários tipos de modalidade de esporte, fora a alimentação e os estudos. Então, o propósito, o que seria o propósito? O propósito seria justamente isso, para que as pessoas, os filhos, também vivam muitos anos sem ficarem doentes, sem ser acometidos por todas essas doenças que nós temos hoje. Então, isso é legal, porque os filhos vão se espelhando nos pais, os pais nos avós e assim sucessivamente. São várias gerações ali, todas elas, um se espelhando no outro para que permaneça esse projeto, esse processo, essa cultura, ela não morra nunca. Então não podemos deixar morrer. Que nem eu dou exemplo, às vezes, dos ribeirinhos, né? Se você for ver os ribeirinhos, eles viviam mais ou menos dessa forma. Porém, quando chegou a tecnologia nos ribeirinhos, ali no Pará, quando chegou as comidas, a indústria chegou ali, estragou. Talvez, sei lá, por falta de cultura, eles começaram a se alimentar mal, começaram a comprar coisas que facilitavam a vida deles e estragou o meio de vida deles. E eles começaram a ficar gordos e consecutivamente doentes também. Voltando, então eles professam uma fé, eles têm propósito com a própria família e eles se movimentam, eles cultivam seu próprio alimento, até mesmo uva, eles têm a videira, né? Eles têm a videira e eles fazem o próprio vinho ali da região, eles tomam o vinho deles e eles cultivam, eles plantam suas hortas, plantam suas hortaliças, seus feijões, as suas batatas e eles trabalham. Então isso aí, o jardineiro é um trabalho difícil, é um trabalho que requer muito esforço físico, muita posição difícil, então eles se movimentam e fazem força. Então isso faz com que eles estejam com os hormônios dele funcionando, com o cérebro funcionando e faz com que ele tenha uma longevidade. Eu sempre digo, o homem precisa fazer força, o homem precisa se movimentar. Outra coisa, eles fazem um moai.
eles fazem uma resenha, eles tiram tempo para trocar ideias e tomar um vinho, o vinho da região deles mesmos, que eles cultivam ali. Então é meio que uma resenha, uma festinha, uma confraternização entre eles. Isso é bem legal. Quem não gosta disso, de fazer uma festinha, fazer um churrasco, fazer uma confraternização? Então eles fazem, eles se reúnem com a pequena família deles, né, que tem um centenário de 100 anos, e juntam mais alguns amigos. Imagina o tamanho que é essa confraternização. Então eles fazem isso, tomando um vinho. E o fator que eu acho que é um dos, não é o principal, mas é a base hoje que está acontecendo muito errado com a humanidade, não só com o Brasil, mas o mundo inteiro está sendo dominado, perdendo controle, perdendo seu domínio pela boca, os alimentos. Então, eles ali comem comida de verdade, eles não comem industrializados. Ali naquelas cidades não tem praticamente industrializados. Então, eles comem só o que eles cultivam, eles comem o que eles pescam, o que eles caçam. Então, eles vão comer a comida local, que são as plantas, as raízes, o azeite, as oleaginosas, os temperos naturais. Então, isso é o alimento que nós deveríamos comer. Então, se você analisar friamente, fazer uma busca sobre como essas pessoas vivem, essas pessoas que se chama Zonas Azuis do Planeta, já tem acho que 2 livros. Esse livro foi escrito, um deles foi escrito por Dan Buettner, é um repórter da National Geographic. Tem documentário na internet muito prático e de fácil entendimento. Tenha curiosidade de ver esse documentário para você entender mais ou menos como essas pessoas vivem e o como nós estamos errando para não viver tanto assim, e mesmo muitas pessoas que estão vivendo até seus 70, 80 anos, mas tudo na base do remédio, refém, escravo, eu digo que é escravo do remédio, né? E não tem que ser assim, não precisa ser assim. Temos que morrer, como diz em Jó, em robusta velhice.